sejam bem-vindos. Meu nome é Lohane, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade Integra. Meu nome é Carol, também sou acadêmica de enfermagem da Faculdade Integra. E hoje a gente vai apresentar um podcast, falar um pouquinho sobre o abuso sexual infantil e também do adolescente. Bom dia a todos, eu me chamo Maria Aparecida Pereira, sou conselheira tutelar há 2 mandatos, sou nordestina e vivo a Caldas Novas há 30 anos e é uma honra partilhar com vocês algumas informações. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Eu me chamo Júlio da Mata, sou advogado e também professor na Faculdade Integra e me sinto privilegiado em poder estar aqui para falarmos sobre um assunto tão relevante. Estou na advocacia, atuando na área do direito público, do direito previdenciário e também lecionando a questão da disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente na instituição Faculdade Integra. Bom, vamos começar. A Secretaria do Estado de Goiás aponta que entre janeiro de 2019 e junho de 2021 foram registrados 6.109 casos de violência sexual contra a criança e o adolescente no estado de Goiás. Se são situações que acontecem muito, não são situações corriqueiras, infelizmente. Porque, opinião de vocês, por que não é um assunto tão abordado? Lohane, né? Isso, Lohane, a secretaria, você pegou os dados de 2019 e 2021. Certo. E temos dados mais atuais também, inclusive a própria universidade aqui de vocês, nós temos dados atuais do município específico de Caldas. Mas aí, se você for pegar os dados atuais de todo o país, é 45% de toda a população de criança até 19 anos que são vítimas de abuso sexual, mais precisamente de estupros, né? É uma área para nós, eu e o Júlio é professor, e para nós, enquanto conselheiro tutelar, cada dia que passa é mais difícil, porque as pessoas, elas têm medo, outras têm vergonha, e geralmente a vítima, ela nunca chega para as pessoas e fala, olha, quando fala, eles não são acreditados, eles não acreditam. Agora, recente, atendi uma menina em que a tia não acredita que o tio tenha feito isso com ela. E aí, a gente aborda muito pouco nas nossas rodas sociais, além de conversa, escola, essa coisa, se fala muito pouco. Nós precisamos publicizar isso mais e chamar vocês, jovens acadêmicos de enfermagem, de outras áreas, para um debate, para uma, como é que fala, para uma conferência específica para tratar desse assunto, porque é um assunto delicado e aí vai assim, entrar em várias áreas de atuação de pessoas de qualquer segmento da sociedade. Isso. Bem explicitado aqui, né, pela nossa conselheira Maria Aparecida, e temos também situações onde essas pessoas que são vítimas, elas preferem, às vezes, não falar por causa da dor, por causa do sofrimento. Então, elas, às vezes, tentando se ocultar, ou até mesmo proteger o seu companheiro que está ali dentro de casa, um familiar que, às vezes, cometeu o abuso, as pessoas, elas, às vezes, se sentem no direito de não falar, de não expor, para não causar mais transtornos e mais prejuízo. No entanto, isso é muito prejudicial, porque quando a gente trata e a gente fala sobre um abuso de criança, uma criança lá que o ECA considera criança a partir do nascimento até 12 anos incompletos, adolescente dos 12 completos aos 18 incompletos. Então, temos 2 faixas etárias que o Estatuto da Criança e do Adolescente ampara. E essa criança e adolescente, o Estatuto diz que é dever da família, em primeiro lugar, cuidar, amparar, zelar, prestar assistência material, moral, psicológica. E o Estado vem depois. Por quê? Porque dentro de casa é onde as coisas acontecem. É dentro de casa que a assistência moral, psicológica, os princípios, as regras são ditadas. Os pais, elas ensinam de acordo com seus próprios princípios.
E o Estado, ele tem o dever de garantir por políticas públicas e por estruturas físicas. O que são essas estruturas físicas? Escolas, creches, profissionais, meios materiais para que a criança e o adolescente tenha acesso à educação, à saúde e outras coisas. Então, dentro do seio familiar, esse isolamento, esse enclausuramento dentro de uma situação de abuso é muito prejudicial, principalmente quando trata-se de uma criança que vai levar para o resto da vida. E essa criança, ela precisa ser amparada, ela precisa ser ouvida pelos pais, por especialistas e também por autoridades públicas para processamento e julgamento dos crimes cometidos. Certo. E como pode ser detectado que o menor está sofrendo um abuso? Uma das primeiras coisas que eles é a retração, né? Eles ficam mais retraídos, o rendimento escolar baixa, eles não têm mais prazer em interagir com alguns colegas e até mesmo parentes. E eu acho assim, eles além de se retraírem com tudo, eles se punem por isso. E sofrem muito mais porque há algumas pessoas que estupram, que abusam, são do seio familiar. 30% é do seio familiar. Então, alguns familiares fazem isso com as crianças, mas ameaça eles. E aí, o segredo, essas crianças, guardar o segredo, é muito sofrido. Então, para nós conseguirmos detectar sintomas e sinais desses abusos, como quase sempre acontece dentro de casa ou em um outro local onde essa criança está com frequência, geralmente o comportamento dela muda. Se essa criança ficou muito reclusa, se ela às vezes mudou de reclusa, está muito agressiva, se essa criança ela se sente intimidada quando vê alguém ou quando ela entra em algum determinado local. Tem crianças que manifestam através de fazerem a própria urina ali, quando ela enxerga e está diante do seu abusador, ela não consegue se conter e o seu próprio corpo repulsa tal situação ou tal encontro. Então, são diversas coisas. No seio familiar, a questão de comportamento, a questão de mudanças drásticas, seja para ficar recluso ou para extravasar muito. Crianças que, às vezes, de repente, começam a entrar em pânico em situações totalmente fora de contexto. Então, são vários detalhes que a gente pode estar colhendo sintomas desses abusos. Como as ocorrências chegam até vocês e como vocês podem auxiliar a vítima e a família? A ocorrência para nós, conselheiros, geralmente denúncia anônimas, denúncia do Disque 100, que é nacional, né? Qualquer pessoa vítima de qualquer violência pode ligar no Disque 100, que eles anotam, fazem os relatos e por incrível que pareça, é um órgão que realmente funciona. Após a sua denúncia, eles remetem já por e-mail para o Conselho Tutelar, pode ser de madrugada, dia e noite, manda encaminhar a denúncia por e-mail para a delegacia e para o Ministério Público. E aí a gente tem um prazo de 15 dias para verificar essa do Disque 100. A importância é ter os endereços corretos. Geralmente também quem denuncia é vizinhos, a escola, algumas unidades de pronto atendimento, eles nos convidam, eles ligam muito, porque eles estão ali ligados às pessoas quando vão para os seus atendimentos, eles escondem certas coisas. Então, o pai acha mais tranquilo levar já direto lá no atendimento. E quando chega lá, os médicos, enfermeiros, eles ligam e a gente vai e faz o atendimento. Agora, recentemente, não sei se lá no Parque Real, até nem sei se ela saiu. É um dos bairros hoje de Caldas que mais tem sofrido abuso sexual, que mais tem denúncia. Porque eles estão indo para o postinho e a médica que lá, que é a doutora Priscila, já chama o Conselho Tutelar de imediato. Hoje nós estamos mês 4.
nós tivemos 5 abusos. E foi possível verificar com a denúncia da doutora Priscila, ou seja, no centro no posto de saúde. As enfermeiras, os agentes de saúde, eles têm uma parte importantíssima nisso. Porque vocês vão, às vezes, fazer o primeiro contato. Se você ouvir, você enquanto enfermeira ou enquanto técnico de enfermagem ou até médico, já ouve o primeiro relato, a gente já, com esse relato, eu já levo para a delegacia. Aí depois que pede os outros exames, exame de IML, essas coisas. Sim, quando a gente fala sobre essas denúncias, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição Federal, ela garante a eles proteção integral. Essa proteção integral, ela significa que, ainda que a criança e o adolescente não saiba que está sendo protegida, a sociedade, a comunidade em geral e o Estado devem protegê-los, por meio de políticas públicas, por meio da assistência nos conselhos tutelares, juizado de infância e juventude, promotoria de infância e juventude, e o processamento dessas informações de denúncias é importantíssimo, não para virar estatística, mas para que se chegue à real proteção integral, ao acolhimento dessa criança, à instrução para que essa criança consiga sobreviver e consiga viver e levar uma vida saudável, mesmo após situações tão difíceis. Então, é necessário, ainda que muitas vezes tenha-se a situação do medo, mas é necessário. Os pais devem dar assistência, a família deve apoiar. Se a criança ou adolescente resolveu, ele teve a iniciativa de falar, de se abrir e quer denunciar, que os pais apoiem, que os pais ajudem, porque isso faz parte. E como agir quando um ou mais familiar sabe do abuso sofrido de uma criança ou de um adolescente, mas não denuncia? Vocês, quando um familiar, ir na delegacia e fazer a denúncia por omissão. Nem precisa de chamar um médico, nem precisa de chamar um advogado. Pegou os dados e vão para a delegacia. Caso não queira ir, pode ir lá no conselho tutelar que a gente faz a denúncia por escrito para a delegacia, porque aí o adulto já não é conosco. Uhum. Mas aí, como ele está violando o direito de uma criança que está na residência, aí a gente oficializa a delegacia. E aí vai mais rápido também, porque passou pelo conselho tutelar, é prioridade. Entra nas instituições como prioridade. Sim. Essa questão aí é importante, porque é punível também a omissão. Então, sabe do crime, não denuncia, está sendo omisso. Então, seria como se estivesse coparticipante daquele crime. Você estaria abonando, você estaria ali passando um pano para a situação que está acontecendo. Proteção integral da criança e do adolescente é toda a sociedade, a comunidade, a família, o Estado, todos, onde esta criança estiver inserida, tem o dever de cuidar. Então, a omissão também é um crime. E esse crime passível de punição também por conta dessa omissão. Então, quem sabe e não denuncia pode ser também criminalizado. Levando também em consideração que, por a criança ou adolescente ter proteção integral, não é possível a pessoa que sabe e não denuncia imputar a ela que ela tem que suportar aquilo. Então, tirar um peso, tirar uma carga de uma criança ou adolescente, você tendo essa opção, você está sendo omisso, você também é passível de ser criminalizado nessa conduta. Como o conselho tutelar, essa pergunta voltando mais para o conselho, pode proteger a vítima e a família? Como ocorre essa proteção? Quando essa vítima não tem, como a senhora deu um exemplo, não tem um amparo familiar, como que ela vai para o abrigo? O que acontece? Então, nós levamos, recebendo a denúncia que foi vítima de alguma violência, quaisquer que seja, principalmente a sexual, e nós vamos fazer o acolhimento, vamos fazer os encaminhamentos para a rede e em seguida nós vamos procurar um parente próximo, um parente idôneo, que possa acolher essa adolescente ou esse adolescente, porque a gente também tem casos. E se a família está apta a receber esse adolescente, esse parente próximo, consanguíneo,
a gente deixa lá sob termo de responsabilidade. Se não, nós levamos para o abrigo. Lá no abrigo, ele vai continuar estudando e vai fazer o tratamento médico, né? E o psicológico, que o CREA está lá do lado, que é quem atua com o direito violado. Aí sim, ela vai estar protegida. E lá no abrigo, ele já recebe verbas estaduais e municipais para cuidar dessas vítimas da melhor forma possível. Sem viola, porque a gente também fiscaliza lá o abrigo. Sempre que pode, nós estamos lá para fiscalizar, para ver se tem alguma irregularidade, porque as crianças... E aí, eu, particularmente, vou mais perto da hora do almoço, porque eu almoço com eles, os que estão lá. Converso com eles, alguns mais abertos, outros mais... E, assim, hoje, em Caldas, realmente tem um abrigo modelo, que ele é vinculado à Igreja Batista, mas ele é o do nosso município. Volta e meia, a gente recebe desses municípios mais próximos que não tem abrigo. Mazagão, Rio Quente, Corumbaíba, esses que não tem, aí a gente recebe, mas bem menos. Mas agora nós estamos com 20 crianças e adolescentes lá no Lar Batista. Essas crianças têm o almoço, o café da manhã, o remédio, aí eles levam e buscam na escola. Se precisam em atendimento médico, é eles que levam, aí eles ficam sendo tutores dessas vítimas. Mas, assim, eles são atuantes também, é bem interessante lá. Tem assistente social, tem psicóloga lá, e eles são acolhedores. E essas vítimas, a gente hoje procura fazer o possível para que elas não precisem passar por revitimização. Porque a gente já sabe que a lei está aí e que nós podemos até ser punidos, nós enquanto conselheiro, nós enquanto médico, enfermeiro, por conta da lei, ficar revitimizando, onde foi? Como foi? O que ele fazia? Então, a gente hoje tem evitado essas perguntas, né? Para não violar o direito deles e também não violar a lei, né? Que diz que não pode, e hoje não pode. Tem que ser a primeira pessoa que faça o atendimento e já faz o relato para o delegado e ele vai ouvir essa criança ou esse adolescente só uma única vez. Vai gravar e vai levar em juízo isso. Essa questão do acolhimento é importante, porque a criança e o adolescente só vai ser retirado do seu convívio familiar ou de parentesco em último caso. Sempre a autoridade competente vai tentar colocar ela inserida no seu seio familiar biológico, porque são as pessoas que sabem os costumes dela, são as pessoas que têm ali a convivência direta. Então, o acolhimento fora do lar, da sua família, é exceção. Mas existem casos que não dá tempo de esperar o despacho de uma autoridade competente. Se você chega diante de uma situação em que o perigo já é iminente ou já foi violado o direito, às vezes o conselheiro tutelar ou outra autoridade tem que tomar uma decisão ali de imediato. E a retirada, ela deixa de ser uma exceção e ela passa a acontecer. Então, retirar a criança e adolescente é uma exceção. Ela deve ficar em primeiro momento com a sua família biológica, com os seus parentescos. E se uma situação de emergência, de urgência, ela pode ser retirada ali para preservar a sua vida, saúde, integridade física, psicológica. E o acolhimento, ele é importante, mas a criança não vai ficar acolhida para sempre. Ela vai passar por a sua questão ali de ser preparada para ser reinserida novamente. Então, a sua família faz parte ali, como eu disse anteriormente, sua família também precisa ser preparada. E tratada, né? Isso, precisa ser preparada, porque a criança... Como funciona esse retorno da criança? É feito por uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação e remete para a autoridade competente. A autoridade competente pode, com base no seu relatório, já liberar para que ela volte ao seio familiar ou que ela permaneça ainda sobre a questão de ser retirada, por enquanto, até que se resolva. Então, vai ser... Agora uma dúvida que muita gente tem. Posso denunciar um abuso que aconteceu há muitos anos? Pode, porque não prescreve. Está aqui o doutor que vai te esclarecer. A proteção integral e alguns direitos, garantias e crimes são imprescritíveis, né? Então, se aconteceu há muitos anos, é possível, até porque você denunciando algo que aconteceu há muitos anos, você pode estar ajudando pessoas que, no decorrer desses anos, foram abusadas também, foram vítimas de crime e do mesmo criminoso. Então, quanto mais pessoas falam, relatam e denunciam, ainda que tenha sido há muito tempo, isso corrobora para uma possível investigação, processamento e condenação daquele criminoso. Ou seja, denunciar, mesmo que há muito tempo, você está ajudando a própria sociedade semelhantes que passaram ou estão passando situações que a pessoa já passou lá atrás. O que acontece? Se foi quando criança ou adolescente, às vezes ela não teve a maturidade, ela não tinha o entendimento da gravidade. Hoje já é uma pessoa adulta, ela pode sim ir lá e fazer o seu relato e expor para as autoridades sobre isso, porque ela
além de estar denunciando um crime e um criminoso, ela está ajudando outras pessoas que podem ser potenciais vítimas, que foram vítimas também desse mesmo criminoso, desses mesmos crimes. Impulsiona, né, querendo ou não, dar uma coragem para as outras vítimas. Nós não podemos tratar, e isso é algo que a gente precisa trabalhar na sociedade brasileira, nós não podemos tratar o abusador e o criminoso nos crimes sexuais como uma pessoa doente. Ele é um criminoso, assim como alguém que mata, assim como alguém que furta, assim como alguém que comete qualquer outro crime. Se nós tratarmos ele somente como uma pessoa doente, ele nunca vai ser punido. E ele vai fazer vítimas e vítimas e vítimas. Mas ele realmente é um criminoso, ele realmente cometeu um crime, mas ele precisa ser tratado. Nós precisamos tratar ele para que ele não faça outros crimes, que ele não cometa outros atos com outras pessoas. Isso aí, ele precisa de tratamento. Quando ele está, Cida, quando ele está enquadrado apenas como uma pessoa doente, ele deixa de ser punido. O que seria o ideal? Punir e tratar, cumulativamente. Se a gente só trata só como doença, não existe punição. Então, outras pessoas serão vítimas. O ideal seria punir e tratar. A chamada ressocialização, para que ele volte ao seio social como uma pessoa melhor do que quando esteve cerceado de sua liberdade ou antes de si. Então, o ideal seria punir e tratar. Não só tratá-lo como uma pessoa doente. Por quê? Eu já vi situações onde dentro do seio familiar existiu o abuso por parte de uma pessoa dentro da casa, abusou da criança de 3 anos, 4 anos de idade. A criança falou com a mamãe. A mamãe viu aquela situação e ela deu uma segunda chance para aquela pessoa lá dentro da casa. A menina, a criancinha, a mãe, por um segundo que a mãe saiu do quarto e foi para a sala e voltou para o quarto, a criança já sofreu um novo abuso. Então, tem que ter criminalização, condenação e tratamento. Se tratar só o abusador como uma pessoa doente, ele nunca vai ter pena. Então, nós temos que ter condenação e tratamento concomitantemente. Aí sim a gente vai conseguir mostrar para essas pessoas que cometem esses tipos de crime que não vale a pena. A gente tem que cuidar integralmente dessas crianças. Então, seria por aí para que a nossa sociedade conseguisse, de vez, assimilar que o crime de estupro, seja contra criança, adolescente, idoso, contra menino, contra menina, é um crime punível e que tem penas severas. Essa pergunta, gente, ela é mais uma questão pessoal, então vocês não são obrigados a responder, se vocês não se sentirem confortáveis, não precisa responder. E a gente segue com a próxima. Houve algum caso que impactou vocês fortemente em relação a abuso, que influenciou na vida de vocês, que vocês se sentiram muito impactados? Então, teve esse caso de uma cliente minha, que eu citei agora há pouco, que ela teve uma filha abusada e resolveu dar a segunda chance para o seu companheiro. Mas dentro dessa segunda chance, de um intervalo muito pequeno, dentro da própria residência, a mãe saiu do quarto, deixou a criança com o companheiro. A mãe foi até a cozinha e voltou. Quando voltou, a criança já estava chorando, já estava desesperada. Passou um momento que estava só as duas, ela perguntou o que aconteceu. A criança falou, aconteceu de novo. Então, a criança, naqueles poucos minutos, sofreu um novo abuso. Então, ela foi abusada pelo seu próprio abusador. Então, isso marcou, assim, na minha caminhada até aqui, por enquanto, até aqui, como profissional, e dá ainda mais força, mais vontade para a gente lutar para que tais crimes sejam punidos, sejam as famílias acolhidas, amparadas, e que a vítima, que ela é vítima de um crime desse, sexual, ela não é culpada, ela é vítima. Ela não é a autora do crime, ela sofreu o crime. Ela tem que ser cuidada, amparada, protegida, acolhida, e a sua família também. Teve um caso que chocou, a escola chamou a menina, a adolescente, ela tinha se tornado adolescente há pouco tempo, já estava grávida de 7 meses. Ela sempre ia para a escola de camisa de frio. Ela era a filha mais nova de uma senhora, essa senhora casou-se com um homem, né, e que ajudou a cuidar dos filhos, e essa moça, essa menina tinha esse padrasto como pai. E ele abusou dela na primeira menstruação. Ela ficou grávida, ia fazer 12 anos de idade. Foi a primeira menstruação. Aí, e a escola me chamou, fui lá, fiz o atendimento, só que aí a mãe ainda não tinha levado para fazer o pré-natal, já estava com 7 meses. Eu que fiz tudo, né? Eu, com a conselheira, tive que levar lá no postinho, lá do Itaici, lá do Cássio, e fazer o teste do pezinho, fazer aqueles exames, fazer um monte de coisa que não tinha sido feita até então, porque a mãe e as irmãs mais velhas não acreditavam. E aí ela passou a ir para a escola com uma aliança, porque a mãe queria que ela tivesse já o bebê, descobriu que estava grávida e tivesse o bebê, mas que desse para ela registrar no nome dela. E estava lindo, estava tudo bem.
Aí você passa a ver há quanto tempo esse senhor já não vinha abusando dela. Ela já tinha tornado mulher dele. E ela só tinha 12 anos de idade, né? Aí foi feito todo o procedimento, levei para o CREAS, e aí ela falava, mas o que aconteceu? Ela dizia, olha, alguém pulou na minha casa, uma coisa mais bizarra. Alguém pulou o muro aqui de casa, eu estava no quarto, e falou só para eu ficar, e abusou dela, e ela ficou grávida. E você ia na casa, porque eu fui para pegar os objetos dela, porque eu levei ela para o abrigo. E olhava, assim, não tinha, era como se fosse isso tudo, não tinha como alguém pular para casa, né? E eu levei para o CREAS, a psicóloga fez algumas indagações que o psicólogo faz, e ela relatou a mesma história, que alguém tinha pulado no muro. Somente quando ela chegou na delegacia para ser ouvida, que ela falou, aí a escrivã perguntou para ela o que tinha acontecido e como, e falou que ela podia falar, ele estava do lado da mãe. Ela falou, eu vou falar no ouvido da minha mãe, então. Falou que era o padrasto. E a mãe não acreditou. Aí ela se retirou, a escrivã parou a oitiva e me ligou para ir acompanhar, porque a mãe não podia mais ficar lá. Complicado. E essa questão de abuso sexual infantil, o que mais me choca nisso tudo é que muitas vezes a vítima, mesmo sendo, mesmo tendo inocência, não tendo malícia de nada, muitas vezes ela é culpabilizada. Sim, Principalmente pela família. Não que essa criança deu motivo, que essa adolescente deu motivo, que seduziu e não sei o quê. E isso é a parte que mais me choca nos abusos, porque uma pessoa que está em sofrimento, que deveria ser acolhida, muitas vezes é culpada. E ela não é a culpada, Exatamente, ela é a vítima da situação. É o que eu falo para vocês, a família não entende. A gente fica chateado, mas como é que vai mudar a mente das pessoas e tudo, né? Mas cabe a nós, cabe a vocês, novas, acadêmicas, mulheres, enquanto sociedade, tentar mudar isso aí, gente. Sim, porque isso é um erro da sociedade em si. A sociedade em geral, muitas vezes quando surge algum caso polêmico de estupro ou de abuso, muitas vezes você entra lá na internet, tem gente culpando a vítima. E você fica, como que isso acontece? Eles culpam, arruma uma culpa em tudo para as mulheres específicas, para as pessoas. Você vê alguma colocação, alguma coisa, algum conselho, alguma coisa para pontuar com a gente? Júlio, faça suas considerações. Eu quero, na verdade, agradecer pelo convite, agradecer pela iniciativa de vocês, do curso, da coordenação, a participação aqui também da representante do nosso Conselho Tutelar Municipal, porque é assuntos de muita relevância e de pouca discussão. Mas a gente precisa falar. Da mesma forma que quando temos crianças e adolescentes, os pais se omitem em falar sobre questões de sexualidade ou questões de evitar ser abusada, isso prejudica. Porque se dentro de casa o pai e a mãe deixam de aconselhar, alguém lá fora vai aconselhar do jeito que quiser. E aí pode desvirtuar os princípios, a moralidade que aqueles pais queriam. Então, falar, ter liberdade com seus filhos dentro de casa, com sua criança, seu adolescente, é importantíssimo. O ECA diz que é dever da família em primeiro lugar, depois sociedade, comunidade e Estado. Então, é a família que orienta, que dá princípios, que fala o que é ético, o que é moral, o que é não falar mal de alguém, não fala os princípios de vida. Aquilo que a criança vai levar para fora, ela vai sair do seu seio e vai replicar lá fora, em sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, seja onde ela for. Então, começa a vida dentro do seio familiar. Então, falar sobre esses assuntos, expor, é importante. Então, incentivar que os pais falem abertamente, olha, meu filho, isso é isso e isso, você pode escolher esse caminho ou esse, mas esse caminho aqui te leva para isso, esse outro caminho tem consequências difíceis. Orientar, para que lá na frente, essa mesma criança adolescente não fala, meus pais foram omissos, meus pais não me informaram, eu tive que aprender lá fora, alguém chegou e me ensinou, me falou, ou eu fui abusado porque meus pais nunca falaram comigo que eu não poderia deixar as pessoas me tocarem. Então, temos que orientar. E eu quero parabenizar esse projeto, parabenizar a iniciativa de vocês, agradecer por poder estar aqui e, se possível, em outro momento, podermos participar e falarmos de outros assuntos, de outros temas relevantíssimos para a nossa vida em sociedade e enquanto profissionais. Vocês, profissionais da área de saúde, a nossa conselheira tutelar profissional de cuidado, de apoio, de amparo à criança e adolescente, eu na parte de área jurídica como advogado, onde nós vivemos em uma proteção integral de criança e adolescente, com multiprofissionais, com multidisciplinas. Então, todo mundo se encaixa buscando essa proteção integral da criança e adolescente. Agradecer a vocês, agradecer a nossa conselheira e agradecer a todos que estiveram aqui conosco, nos prestigiando. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Olha, meninas, eu quero agradecer também, como o Júlio falou, agradecer o convite, dizer que é uma honra partilhar com vocês, que é um momento, assim, especial. Vocês já estão no 5º período, 2 anos e meio aí fora.
e estão aptas para a sociedade. Eu desejo, assim, sorte. Mas desejo também que vocês saiam daqui cientes, com sabedoria, sensíveis e disposta a mudar essa sociedade. Que entendam que hoje, na área de saúde, está faltando o humano. Faltando o humano. Tanto em pessoas para trabalhar, como o humano do coração. Certo. Já falei. Espero ter contribuído com vocês. Contribuiu muito. ambos. Obrigado. A gente quer agradecer em nome da nossa turma, do período de enfermagem aqui da Faculdade Integra, pela participação de vocês. Foi muito gratificante, muito esclarecedor as coisas que vocês falaram, as informações que vocês passaram para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Precisou, né, Júlia? Obrigado, Cida, também. Agradecer vocês que assistiram e é isso.